Talvez seja mais difícil para Francisco ajudar a desbloquear impasses da política internacional, como o embargo a Cuba, do que mudar a Cúria Romana, movimentar grandes questões que interessam a humanidade, como o meio ambiente, pode ser mais simples do que transformar alguns conceitos dentro da Igreja, e talvez isso ele já tenha compreendido. O argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa para mudar, e desde as suas primeiras atitudes, com pequenos gestos cotidianos até, ele está tentando criar uma nova mentalidade no clero, mas está encontrando muitos obstáculos. João Paulo II obteve mais sucesso fora dos muros do Vaticano do que dentro. Não podemos esquecer que essa viagem a Cuba e aos Estados Unidos acontece um mês antes do Sínodo da Família, onde se prevê uma luta dura entre a linha do Papa e a dos seus opositores. Entre os cardeais que estão contra Francisco, vários são americanos, e nesse aspecto esta visita também é importante. Se o Papa ganhar realmente a aprovação do povo dos Estados Unidos, pode enfraquecer seus opositores. E este Papa quer dizer o que pensa e participar dos debates internacionais. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos, tras años de distanciamiento. Em Cuba, Francisco esteve num país que precisa urgentemente do fim das sanções econômicas, um país com carência de tudo. À noite, frequentemente, falta eletricidade. É uma nação com um grande número de ateus. Mesmo assim, o Papa viu um público animado de fiéis, que não era muito numeroso, mas que vibrou com a sua visita. ¿Mucha emoción? Mucha, sí. ¿Desde qué horas aquí? Desde las 2 de la mañana. Es un privilegio el hecho de estar con un Papa que lucha contra la miseria, que es artífice de este fin del bloqueo. Para nosotros es un honor que sea argentino, pero no es argentino, es Latinoamérica. Até porque o povo cubano, seja católico, ateu ou seguidor da santeria, espera que o Papa possa salvar o país como figura política. E podemos incluir também o presidente Raul Castro, que alimenta essa mesma expectativa. Hemos agradecido su apoyo al diálogo entre los Estados Unidos y Cuba. El restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido un primer paso en el proceso hacia la normalización de los vínculos entre ambos países. Depois que caiu a União Soviética e a ilha empobreceu, Cuba se apoiou um pouco na Igreja de Roma. O encontro com Fidel Castro, além da força histórica, pode trazer alguns frutos para a igreja local. Reconhecimento das escolas católicas que voltaram a funcionar no país, e também pode ajudar a mudar um pouco a visão do líder da Revolução Cubana em favor de mais abertura política. Eu creio que isso demonstra o trabalho da igreja na procura da conciliação dos diversos polos do mundo. Eu acho que a igreja trabalhou já em vários momentos em resolver problemas, de dificuldades entre países. Talvez tenha faltado um encontro do pontífice com os dissidentes do regime castrista. Mas o Papa explicou que não houve nenhuma audiência particular prevista na viagem. No voo papal que saiu de Havana para Washington, alguém perguntou a Francisco se ele é comunista. O Papa respondeu que se às vezes as opiniões dele parecem um pouco à esquerda, elas são completamente fundamentadas na doutrina social da Igreja. Ha dato un'impressione di essere un pochettino più sinistrina, ma sarebbe un errore di spiegazione. Não se sabe daqui a quanto tempo os resultados políticos desta viagem serão vistos, mas para a opinião pública, católica ou não, Francisco já é uma celebridade, uma voz autoral e de credibilidade. He is very public and he receives a great deal of attention for a number of extremely significant symbolic things that he does.
but, for example, extending pastoral care and forgiveness and embrace to a woman who has had an abortion, say, is not the same as him saying abortion is therefore okay. It's a significant difference whereby you maintain the principled stance on, for example, abortion. It's very difficult to define him along the lines of a right wing or a left wing in the church. Maybe what Francis has done is to reject those type of ideas. What he's shown us in his actions since his papacy began is the idea of being more pastoral rather than political. Em Washington, que nunca esteve tão dividida quanto agora, os dois lados estavam prontos para explorar politicamente o primeiro discurso de um Papa no Congresso americano. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Mas o Papa deixou a política de lado e fez um apelo pastoral, acima das divisões partidárias. Diálogo, em vez de divisão, foi o recado de Francisco. Building a nation calls us to recognize that we must constantly relate to others, rejecting a mindset of hostility in order to adopt one of reciprocal subsidiarity in a constant effort to do our best. Foi um discurso muito sutil, com levíssimas alusões aos temas polêmicos. O Papa pediu pela proteção do planeta, mas não entrou em nenhum detalhe que pudesse desagradar a um lado ou favorecer o outro. A única saia justa foi o apelo do Papa para que seja abolida a pena de morte. É um assunto tabu até para políticos católicos, quase um terço dos congressistas americanos. I just think the Pope was wrong. The fact is that his infallibility is on religious matters, not on political ones. Ao ser recebido por Obama nos jardins da Casa Branca, o Papa se apresentou como filho de imigrantes. Foi a primeira alfinetada no Partido Republicano, que controla o Congresso e impede a legalização dos 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos. Ao desfilar por Washington no Papamóvel, o Papa viu de longe e mandou trazer até ele uma menina de 5 anos vestida com traje típico mexicano, usando tranças. Foi um dos momentos mais emocionantes da visita. A menina, Sophie Cruz, ganhou um beijo. Mas ela tinha algo para o Papa, uma carta escrita à mão por ela em espanhol. Mais tarde ela recitou para os jornalistas a versão da carta em inglês que ela tinha decorado. Sophie contou que é cidadã americana nascida em Los Angeles. Os pais, de Oaxaca, México, são imigrantes ilegais. Meu coração está triste, ela diz. Gostaria de pedir que o senhor fale com o presidente e o Congresso para legalizar meus pais, porque tenho muito medo de que um dia eles sejam tirados de mim. They deserve to live with dignity. They deserve to live with respect. They deserve an immigration reform. Discursando para os bispos americanos, o Papa fez uma breve referência a vítimas e crimes, sem especificar quais, e disse que isso não pode se repetir. Aparentemente, ele estaria se referindo ao escândalo do abuso sexual de crianças por padres católicos. Não foi uma clara condenação, longe disso. O Papa chegou a elogiar a coragem dos bispos ao lidar com o problema. Resultado, a organização que reúne as vítimas do abuso protestou e lamentou que o Papa tenha elogiado a coragem dos bispos. Em que medida o Papa seria capaz de promover mudanças na sociedade e na Igreja Católica? O Sem Fronteiras conversou com o jornalista Chris Hedges, uma das figuras mais conhecidas da esquerda americana, que recentemente foi ordenado pastor da Igreja Presbiteriana. It's very difficult to change institutions. They have their own trajectory, and we've already seen, a lot of news out of the Vatican is
reduced to rumor, but there are certainly powerful forces within the Vatican establishment that don't like him. I mean, that's clear. And I think that those forces feel threatened, not because I think this Pope is a radical, he's not, but because he does precisely what I said before, which is he raises a reality that the Church has not, I think, largely been acknowledging. The Republican-controlled Congress is still against lifting the embargo. Could the Pope sway them? No, I mean, the Republicans, see what happened in the American political system is that you had the rise of a figure like Bill Clinton, who spoke in that traditional feel your pain language of liberalism, but assiduously served corporate power. He in essence transformed the Democratic Party into the Republican Party. And by doing so, he pushed the Republican Party so far to the right that it became insane. A igreja encara com tranquilidade as críticas do setor mais conservador dos Estados Unidos. Para este grupo, até recentemente no pontificado de João Paulo II, o Vaticano era visto como um aliado durante o período da Guerra Fria na estratégia americana para enfrentar o comunismo. Eu creio que na questão entre capitalismo e comunismo, uma questão que vai sempre ser debatida, não é? Nós tivemos na época de João Paulo II toda a questão com relação ao comunismo, etc. E agora temos na época de Francisco toda a questão ao capitalismo, conforme a tônica que os papas dão a certas situações e a certas preocupações. Mas o Papa, ou os papas, eles partem justamente do amor ao próximo, da preocupação de viver realmente vendo Cristo no outro. E dessa forma, muitas vezes, a exploração do outro, a vida não digna do outro, não receber um salário justo, ele vai realmente falar com toda a clareza e vai lembrar que é uma questão de uma economia mundial, uma economia que leva em consideração o ser humano. Na sua primeira carta aos católicos, em novembro de 2013, o Papa Francisco criticou abertamente o livre mercado. Chamou esse modelo de nova tirania e pediu aos líderes globais que lutem para diminuir a pobreza e a desigualdade social. Acompanhino il cammino di questo nostro mondo. Some conservatives have a problem with him because he is quite critical of free market capitalism. Some conservatives have a problem with him because they think he sounds socially liberal. In actual fact, I don't think doctrinally he is any more liberal on moral issues than his predecessor was, or even than John Paul II. But he is, I think, more pastoral and more willing, therefore, to extend a hand of generosity and forgiveness in a public way, which makes some Catholics nervous. Por isso, havia tanta expectativa com a visita do Papa aos Estados Unidos. Num país com mais de 70 milhões de católicos, o Papa Francisco sinalizou sua disposição para reafirmar seu posicionamento em relação a alguns dos principais valores americanos. Acho que aí está um pouco o desafio da igreja continuar aquilo que é o seu discurso, que vem do Evangelho e que às vezes é classificado na questão de comunismo, capitalismo, que vai sempre estar interpretando de acordo com a sua ideologia. Mas a igreja tem realmente algo que vem do Evangelho, que ele não pode fugir, que é poder ir ao encontro do outro, vendo Cristo no outro, e ver o que eu posso fazer de bem para o outro, para que eu tenha vida e vida em plenitude. Em julho, no encontro com movimentos sociais na Bolívia, ao defender uma mudança de estruturas no mundo, Francisco foi ainda mais contundente ao chamar o atual sistema de ditadura sutil. Francisco chegou aos Estados Unidos decidido a intensificar o tom do seu discurso ambiental e aproveitar a tribuna nas Nações Unidas para cobrar tanto de líderes mundiais quanto dos cidadãos comuns medidas para conter as mudanças climáticas e a degradação da natureza. Mr. President, I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing air pollution. Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem we can no longer
be left to a future generation. Ya escogió, con una gran sorpresa por parte de todos los cardenales que estábamos en el cónclave, cuando le preguntaron qué nombre escogía, Francisco, en memoria de San Francisco de Asís. De acuerdo y en coherencia con este nombre y con San Francisco de Asís, que realmente es como el patrón de la ecología. O documento do Papa sobre a ecologia teve várias reações já, a maioria positivas, mas teve também algumas que não aceitaram muito devido à questão da poluição, etc., como acontece, evidentemente, de uma carta, de um trabalho feito assim a tantas mãos, a tantas consultas, e ao mesmo tempo um assunto tão polêmico como é a questão ecológica. He has criticized the cruelty of capitalism without question, and he has brought up issues of climate change, but he doesn't go beyond that to offer an alternative vision, nor does he endorse what I think we have to do, which is challenge the monolithic power of these corporations and what they're doing not only to human beings but finally to the ecosystem itself. He won't go there. Todo Papa é político, afirmam os estudiosos da Igreja Católica. Só varia a tendência que segue, da ortodoxia de Bento XVI à abertura e ao reformismo de Francisco. Uns se preocuparam em conservar intocável a doutrina e a estrutura de poder na instituição criada há 2 milênios. O Papa João Paulo II também foi político em sua influência para solapar o comunismo de sua terra natal e da vizinhança sob influência soviética. Em viagem à América Latina, início do mandato, advertiu os praticantes da chamada teologia da libertação para se afastar do que ele via como inclinação esquerdista, neste movimento de identificação com os pobres do continente. What you had under John Paul II was a purging within the institution, and I was living in Latin America at the time, in Central America. So thousands of vocations were crushed. Priests, sisters, lay people, and of course it was Pope Benedict at the time, Ratzinger, who was kind of the hitman for this. And I was living in El Salvador, Nicaragua, down to the parish level. Any church person, whether a sister or a lay person or a priest who was working in marginal communities, no matter what their ideology, became suspect. And John Paul's sort of deep-rooted hatred of communism. A experiência de vida de Francisco é outra. Numa Argentina de ditadura militar de direita, ferozmente anticomunista e violenta na repressão a qualquer movimento social, inclusive da Igreja, que tomasse as dores dos marginalizados da sociedade. He comes out of that strain of the Catholic Church embodied by the old Franciscans, where one comes, builds a closer relationship to God by living and working among the poor, but he is at his core about charity rather than justice. Como padre, bispo e cardeal Bergoglio, o atual Papa pegava metrô e atuava nas favelas de Buenos Aires, enquanto o futuro João Paulo II, ainda cardeal em Cracóvia, mal conseguia autorização das autoridades comunistas para agir fora das paróquias na Polônia. Bento XVI, ex-cardeal Ratzinger, se dedicava a estudos acadêmicos em teologia na sua Alemanha de nascimento e formação, quando foi pinçado para comandar em Roma o órgão sucessor da Inquisição. Cuidava, portanto, de defender a doutrina tradicional da Igreja quando virou Papa. Continuou a fazer isso na chefia suprema do Vaticano. Cada Papa, a seu modo, todos foram políticos. He's more obviously public than his predecessors. I guess it depends on how you define political.
He is more willing to say things in a blunter, more accessible way, and therefore I think he's understood as a more political figure. But I don't think he has any greater or lesser interest in public life, in political life, than his predecessor did. How likely is it that Pope Francis will be able to reverse this trend within the Catholic Church of losing the faithful? It's losing millions of people in Europe, for sure. It's losing in Latin America, where the evangelicals are advancing quite a bit. Is Francis the one who can reverse that? I think he can begin to reverse that. There was a prominent British politician who made the comments 6 months or so ago along the lines of, sadly, Pope Francis came 30 years too late for me, by which she meant, had there been a Pope Francis when I was 25 years old, or however old she was at the time, I wouldn't have left Catholicism. I think that's an interesting example of the effect he can have on people. But that in and of itself wouldn't spread the Catholic faith, or in and of itself it wouldn't reverse it. I think what he can do is, as it were, get people to think differently about Catholicism, and then if that is backed up by parishes, priests, church communities, then the whole process of decline, as it were, could go into reverse. He can start it, he can direct it, but he couldn't have it entirely resting on his shoulders.